Sabatina Voz Popular 2024. Estamos aqui com o candidato a vereador pela Unidade Popular, João. A nossa sabatina começa agora. Candidato, primeiro, como a gente está fazendo com todos os candidatos, né, que você possa se apresentar, dizer seu número, porque tem muita gente em João Pessoa que não lhe conhece. Quem é João Batista e o número? Certo. Boa noite, Daniel. Boa noite à comunidade São Rafael, Instituto Voz Popular, qual somos parceiros aqui de alguns anos já de luta. Eu sou João Batista, sou do movimento que luta pela reforma urbana e pelo socialismo há 25 anos aqui em nosso país e estou na militância do MLB nessa luta há 14 anos. E estou, dessa vez, né, a gente não chama de eleição, a gente chama de uma luta eleitoral, porque é de fato uma luta. Quando as pessoas que de fato propõem uma verdadeira administração para João Pessoa, que somos os protagonistas dos movimentos sociais que lutam principalmente pela transformação social da cidade, se torna de fato uma guerra. Não é nem só uma luta, mas a gente está nesse processo dessa luta eleitoral para que a gente tenha dignidade. Inclusive o lema da minha candidatura é pelo direito de vivermos dignamente. Com o número 80 a 100, sou João Batista e vamos findando essa batalha aí, conversando nas comunidades com as pessoas e nos colocando para construir uma cidade para que a gente possa ter uma cidade digna, com uma vivência digna para toda a população, não só uma cidade para os ricos. Candidato, para a gente começar a nossa sabatina, primeira temática, meio ambiente. E aí, no meio ambiente, a gente tem um problema sério aqui na cidade de João Pessoa, que são os nossos rios. Em especial, aqui o Rio Jaguaribe, que corta a nossa comunidade São Rafael. É um dos pouquíssimos casos no mundo, né, aqui no Brasil, que nasce na cidade, corta ela, né, de ponta a ponta e deságua na cidade de João Pessoa. E o nosso Rio Jaguaribe, né, que foi o primeiro reservatório de água da cidade, aqui na Mata do Buraquinho, vem ano após ano sofrendo com esse processo de degradação, de destruição, de morte. Mas para além do Rio Jaguaribe, a gente tem o Rio do Cabelo, o Rio do Cuiá, o Rio Gramame, que hoje é o grande rio que abastece a região metropolitana. Como é que João Batista, a partir de 2025, vereador em João Pessoa, vai estar lutando pela preservação, pela revitalização, pela conservação dos rios da cidade de João Pessoa, em especial aqui o Rio Jaguaribe, que corta a comunidade de São Rafael? Daniel, sendo eleito ou não, você sabe que a nossa luta, como eu falei, eu estou há 14 anos nessa organização, no movimento de luta nos bairros, vilas e favela, mas o movimento vem com 25 anos de luta, né, durante todo esse ano. Então não vai ser uma luta só de ser eleito. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa problemática do problema da sustentabilidade ambiental em João Pessoa como um caso de prioridade. Porque se você chega ali na nascente do Rio Jaguaribe, é de cortar coração. Porque faz um processo de aterramento logo no início da nascente. E vem abandonando isso da nascente até ao seu último passo, que é chegar no mar. Você não consegue mais chamar de rio, a não ser uma vala de esgoto, quando você chega aqui nas proximidades de Tambaú com Manaíra, não tem mais condição de chamar de rio. E aí eu acho que a gente precisa, de fato, organizar essas cooperativas que já trabalham com esse sentido. Eu acho que tem que fazer o fortalecimento e implantar uma medida urgente de reflorestamento das margens, seja como for, porque quando interessa às oligarquias, aos ricos, tudo é possível. Agora, quando é do interesse popular, das comunidades, é que se colocam os obstáculos. Dizer que não pode, que não tem condições e que vai ser muito caro. Mas eu acho que o processo começa com a revitalização das margens do rio. Tratar o florestamento, o afastamento do que foi agredido dessa área que deveria ser
ambiental deveria ser ali de cuidados com o rio. Eu acho que o primeiro passo é fortalecer as organizações que já faz isso, inclusive aos rios que você fez relato aqui, desde o Rio Gramama, o Rio do Cabelo, mas a gente tem visto o que tem se implementado é diferente. Não tem o mínimo interesse de tratar esse rio. E, em específico, o nosso, digo nosso aqui, da comunidade do Rio Jaguaribe, que não é só dessa comunidade, são de várias comunidades que o rio passa, eu acho que tem que ser um dos primeiros para ser protagonizado. Porque não tem um lugar mais nesse rio que você possa sequer lavar as mãos, do início até aqui. Então, a primeira medida, e a gente tem que ser rápido nisso, é porque as próprias instituições públicas, elas estão deslocando os esgotos para dentro do rio, né? Quando é das comunidades, nós somos taxados, criticados. Mas os empreendimentos que nós temos à margem do rio, eles jogam esgoto. A própria Cagepa joga esgoto dentro do rio Jaguaribe. Então, o primeiro passo é cortar isso. Se virem as instituições, mas tem que ser protagonismo, e eu acho que isso é do povo. Por isso que eu estou colocando que seja essas organizações que já tocam com a gente há algum momento essa pauta de revitalizar o rio, que eu acho que é o primeiro passo, a gente dá vida novamente ao rio, porque não dá mais para se chamar de rio, o Rio Jaguaribe. Em vários pontos deles tem canto que você não consegue demorar muito por causa do odor da água. Então não dá mais para se chamar meramente de rio. Esse nome ficou na história que a gente se propõe a resgatar a partir de ontem, não é nem de ser eleito, é a partir de ontem, porque daqui a pouco a gente não vai mais ter vida nesse trecho e vai aí servir de especulação para as ambições que tem do processo que rodeia suas margens, pela a valiosidade que tem essas áreas. Então é importante a organização popular e desses segmentos que defendem o ambientalismo em João Pessoa para a gente tratar dessa questão mais séria. Candidato, nessa questão do meio ambiente, parte dessa degradação dos rios vem por conta da falta de mata ciliar. E falta de mata ciliar porque as árvores de João Pessoa estão sendo destruídas, cortadas. Aqui na principal do Castelo Branco, praticamente todas as árvores foram cortadas para dar lugar ao calçamento e aos postes, né? João Pessoa vem se transformando aí, nas últimas gestões, né, numa cidade que desmata gradativamente. A gente perdeu o título, né, aquele título que a gente tinha de segunda cidade mais verde do mundo, primeira cidade mais verde do Brasil. Como é que João Batista, eleito vereador a partir de 2025, vai tratar essa questão das árvores, do reflorestamento de João Pessoa, para garantir qualidade de vida para o cidadão, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma cidade com árvores, a gente tem uma cidade mais fria, a gente tem uma cidade com mais qualidade de vida, e isso veio se perdendo. Inclusive, nessa última gestão, pesquisas apontam que mais de 900 campos de futebol foram desmatados, né, de árvore na cidade de João Pessoa. Como fazer esse enfrentamento na Câmara de Vereadores para que a gente volte a reflorestar a cidade e não colocar uma árvore de ferro como foi feita ali no Parque das Três Ruas, nos Bancários? Eu acho que primeiro a gente tem que gostar da cidade da gente, porque ultimamente é impossível a gente passar 30 minutos numa calçada depois de 7 horas da manhã. E se a gente não tratar isso como um processo de urgência, a gente vai estar aí se fazendo um bronzeamento artificial na calçada de casa, onde você hoje não pode mais colocar uma cadeira para descansar depois das 5 da tarde, porque o calçamento está fazendo esse bronzeamento em você desnecessariamente. E se a gente não faz o fortalecimento das organizações sociais que defendem o meio ambiente, que a gente já tem bastante na cidade, pessoas que travam uma luta, várias organizações que fazem mutirão para plantar uma árvore, um dia após outro pedindo isso para a gente, né? E a gente precisa fazer um acompanhamento. Primeiro, como vereador, a gente propor o reforço da lei, que tem uma lei que já permite que a gente faça, né, essa fiscalização, para, em vez de estarem plantando postes de ferro e de cimento, a gente tratar
dos canteiros das ruas e das calçadas, plantar uma árvore, né? E reflorestar onde está sendo tirado dessa cidade, porque daqui a poucos dias a gente não vai ter sossego, e aí vão dizer que é culpa da natureza, né? Mas não é culpa de uma construção ambiciosa que tem dentro da cidade, porque se o cara não tiver a cada um mês, como faz na Epitácio, né? Porque nas periferias não é nossa realidade, mas a cada mês estão recapeando a Epitácio. E isso vem de uma fabulosa fábrica de lavagem de dinheiro e de desperdício do dinheiro público em João Pessoa. E a gente não quer isso na nossa cidade. Eu acho que as calçadas têm que ser feita com acessibilidade para o pedestre, para as pessoas com deficiência, mas tem que deixar os espaços da gente tratar do reflorestamento de João Pessoa, né? Porque não basta ser isso, e a gente está tratando isso das ruas e especificando algumas, mas a gente está vendo a nossa orla perdendo tudo que tem de natureza, né? A gente está vendo aí as grandes empreiteiras, amiga do próprio prefeito, como do governador também, como o candidato que me antecedeu, ele colocou as questões que rolaram em Dubai, na conhecida Dubai, e não tem nenhum problema hoje de fazer o desmatamento da orla da capital. Mas lá em Dubai tinha, porque era uma casinha dos pobres, que estavam dentro da mata, não foi derrubada a mata, né? O povo tratou de fazer dentro da mata. Várias árvores tinha naquele espaço, mas o objetivo dessa gestão é realmente o interesse da especulação imobiliária. Então vão usar desses recursos. Basta a gente fazer a comparação dos resorts que estão sendo construídos às margens da nossa orla marítima, tirando tudo que é de árvore e do natural que a gente tem, com essas promessas mirabolantes que a gente só sabe que é só para especulação imobiliária e para a ambição do capital na área do turismo. E não tem nada a ver com sustentabilidade nem garantir uma boa vida para a cidade e para nosso povo. Candidato, a gente avança nessa questão para a infraestrutura da cidade de João Pessoa. Aqui na comunidade São Rafael, na Avenida Pedro II, tem a passarela. A passarela começou uma obra de reforma, parou. A gente vai para outras comunidades, as unidades de saúde dentro das comunidades, a obra começou, parou. Você vai para outro ponto da cidade, está a creche lá em reforma, começou, parou. A escola começou, parou. Você vai num calçamento das ruas aí, a obra começou, parou. João Pessoa virou um canteiro de obras que pararam. Como é que João Batista, a partir de 2025, vereador no município de João Pessoa, vai fazer a fiscalização dessas obras, até porque são licitações, contratos feitos com empresas, recursos públicos repassados pela prefeitura para que essas obras acontecessem, e elas pararam, e obra parada é prejuízo para o cofre público, mas principalmente o serviço do cidadão que precisa daquela obra, seja uma escola, seja uma unidade de saúde, seja a passarela aqui da São Rafael, para que ninguém morra atropelado na Avenida Pedro II, como aconteceu durante anos antes de ter a passarela, né? Como é que faz para acompanhar, fiscalizar e cobrar que essas obras inacabadas de João Pessoa acabem? Daniel, eu acho que primeiro é fazer o trabalho que os vereadores deviam estar fazendo, a fiscalização. Porque eu sou morador da comunidade Citex, e há 13 anos os moradores daquela comunidade lutam por uma creche lá nas proximidades da Praça Bela, na Galileu de Belle. Pois bem, tinha uma casa abandonada há 8 anos. E aí a gente disse que ia ocupar porque a gente precisaria de uma creche. E o prefeito prometeu que ia fazer a creche e foi lá, derrubou e está como você falou. Botaram os tatumes, começaram a fundação e abandonou a obra. E eu quero deixar claro aqui, tanto para nós que já somos da luta, porque a gente não vai esperar só ser eleito, não. Aquela obra tem que ser retomada imediatamente, e acho que cada comunidade, cada associação comunitária dos bairros que estão nessa situação é mapear essas questões e pode convidar o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que a gente somos o movimento que constrói a luta popular.
E precisamos dar um basta nesse tipo de situação. Principalmente para denunciar esse descaso, porque enquanto a gente tem, numa comunidade, uma demanda muito grande dos nossos filhos, que é uma briga terrível para conseguir uma vaga na creche da comunidade, temos tantas com a faixa lá de reforma, de construção, e que não sai desse passo. Estão tratando essas obras que são fundamentais para o desenvolvimento das comunidades, das próprias famílias, uma mãe que precisa fazer um curso, trabalhar para complementar a renda, ajudar seus companheiros, não tem condições, porque não tem esses cuidados dentro das comunidades. A gente vê hoje nas propagandas televisivas da cidade, a gente fica procurando qual é a João Pessoa que estão apresentando nas televisões. Porque aqui a gente vive nos bairros pobres da cidade, é totalmente diferente, é como você falou. A questão da saúde não deixa para trás. Várias unidades de saúde que nós temos frequentado, e não é coisa muito longe não, nós temos a ocupação João Pedro Teixeira no centro da cidade, que era assistida por uma unidade de saúde do centro. Essa unidade de saúde começou a se mudar, aí ela desceu para o Varadouro, e a do Varadouro sumiu. Hoje tem uma unidade de saúde no Baixo Roge para atender centro de João Pessoa, Varadouro, Porto do Capim e Baixo Roge. Uma superlotação, um estresse muito grande dos próprios funcionários, que aí acarretou um monte de demanda que não consegue atender a população. Então vai ser um trabalho imenso, como vereador, para fiscalizar, mas como militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, fomentar essa luta popular, que as associações de moradores, os institutos, as organizações sociais, os clubes de mães, que se organizem para fazer essa organização popular. E primeiro defender a proposta da unidade popular, que está colocada para João Pessoa. Ela não foi colocada para as eleições. Então, é fazer com que o povo se coloque para defender, tomar conta da sua cidade, investigar a administração, porque não dá só para votar na eleição e deixar para lá, porque senão acontece o que está acontecendo agora em João Pessoa. A gente vê que começa também pela própria pauta do atendimento, pela regulação, como chama hoje. E a gente estamos sufocados porque a gente não entendia que se fez uma operação muito grande, uma propaganda extraordinária, para dizer que ia ter um processo de regulação e que as questões de exame, de regulação e de assistência social na saúde ia melhorar. E esse negócio deu um travamento que só agora nas eleições tem alguns irresponsáveis que deviam investigar isso para o povo e não para um processo eleitoral como faz agora. Isso, infelizmente, veio sair isso que tinha lá, um outro grupo paralelo da secretária para atender os interesses pessoais de vereadores e do próprio prefeito. E isso explica o sucateamento das unidades de saúde, onde uma unidade de saúde como é a Salvando Vidas do João Paulo II, que atende 5 comunidades, só ter 5 exames de sangue por dia para ser feito. E o resto dessa comunidade todinha, composta de mais de 100.000 habitantes, quando você vai fazer o cálculo dessas comunidades, para disputar 5 exames de saúde, de exame de sangue por dia. 10 fichas de atendimento médico por dia. Então, eu acho que a gente vai ter um trabalho muito grande, como acompanhar esse processo de fazer com que a prefeitura, o prefeito, a equipe da administração municipal dê uma resposta ao que o povo está colocando, né? E a gente espera que a cidade de João Pessoa veja com bons olhos os trabalhadores, porque a gente temos uma candidatura de 2 trabalhadores, um jovem advogado, que é advogado, mas é advogado da classe trabalhadora, do Sindicato de Limpeza Urbana dessa cidade, desse estado. E a sua vice, uma militante do movimento social, mãe, solo, que criou sua família sozinha, muitas vezes com faxina, por muito período da vida, sem sequer ter o direito de ter uma carteira assinada, mas que está disposta a ajudar a administrar essa cidade para o seu povo, para os trabalhadores, e dar um viés para que esse povo respire e a gente tenha condições. Porque quem vai fazer o trabalho em si
bruto vão ser os corpos técnicos, os médicos, os doutores formados, mas nós temos toda a capacidade de regimentar esse processo e colocar o povo, os trabalhadores para trabalhar e a gente ter educação e saúde de qualidade para nossas comunidades e para nosso povo. Candidato, a gente avança nesse debate da infraestrutura, por exemplo, né? Porque para chegar nessas unidades de saúde, para chegar nas escolas, para chegar nessas obras inacabadas de João Pessoa, o povo trabalhador da cidade usa ônibus, né? O transporte coletivo de massa que nós temos, 99% desse transporte coletivo de João Pessoa é através do ônibus, e João Pessoa hoje vem enfrentando um problema sério, porque pós-pandemia, vários bairros, suas linhas não voltaram, as comunidades então nem ônibus tinham, né, na maioria das comunidades de João Pessoa. A gente enfrenta a superlotação, a passagem não é a mais cara do Brasil, mas também não é a mais barata, fica no meio termo que pesa no bolso do cidadão pessoense. Os ônibus não são os mais novos, também não são os mais velhos, mas é uma frota que precisa ser renovada, e nós ainda temos uma coisa maravilhosa em João Pessoa chamada geladinho, que não garante a gratuidade dos idosos e não garante a meia passagem para os estudantes, que é lei, que deveria estar sendo cumprida a gratuidade e a meia passagem dos estudantes. Como é que João Batista, vereador 2025 na Câmara de João Pessoa, vai estar fazendo esse processo de enfrentamento a esse descumprimento da lei da gratuidade, da meia passagem, e garantindo que o transporte público de João Pessoa seja mais eficiente, mais eficaz para o cidadão, trabalhador, que precisa dos ônibus na cidade de João Pessoa? Tratando do transporte coletivo que a gente tem em João Pessoa, e é a segunda passagem mais cara que a gente temos, e não podemos dizer que é o segundo melhor transporte. Você disse que não era o mais novos, também não era o mais velho, porque São Rafael não é uma comunidade tão periférica da cidade. Mas se você transitasse do bairro das Indústrias, de Valentina, aí você não contemplava essa melhoria. O próprio geladinho não é uma realidade para esses bairros. Então, nós não temos nenhum benefício. A única coisa que aconteceu de mudança no transporte dessas comunidades foi o aumento do preço. Porque você panha um ônibus como o 104, lá no bairro das Indústrias, e o 1001, que tem até corrimão corroído pela ferrugem, descolado. Bancos arrancados do local onde era montados, quebrado várias vezes por dia. Então, nós temos uma realidade diferente do centro da cidade, diferente da Epitácio Praia, diferente de Manaíra, Rui Carneiro, diferente do corredor de Mangabeira. A nossa realidade dos bairros periféricos é uma realidade mais dura, Daniel. Nós somos, de fato, desprezados, né? E isso se reflete em todo esse processo. E para enfrentar essa realidade, nós queremos enfrentar primeiro a proposta da Unidade Popular, que está protocolando, né, um projeto de empresa pública no transporte coletivo de João Pessoa. Porque nós temos hoje a prefeitura patrocinando 50% do transporte, do valor do transporte para essas linhas rodarem em João Pessoa. Da pandemia foi reduzido mais de 20 linhas de ônibus na cidade. E nos bairros periféricos a gente ainda continua com essa mesma dificuldade. E tivemos apenas o aumento da passagem. Então, acho que hoje a tarefa do dia é defender uma empresa pública. E vamos fazer esse enfrentamento. Mas vamos fazer muita luta, porque não dá para estar morando num bairro como o bairro das Indústrias, por exemplo, que já tiveram várias etapas de construção, e nesses últimos anos tiveram a entrega dos condomínios Vista do Verde 1 e 2, que levaram para lá mais de 480 famílias. Teve a entrega do Canaã, teve a entrega do São Rafael, para a gente andar no mesmo ônibus. Porque quem foi para lá não foi classe média que pode comprar um carrinho. Quem foi para lá foi povo pobre, trabalhador, de várias comunidades dessa cidade, e foi para andar no mesmo 101 que já andava a grande parte
do bairro das Indústrias. E hoje a gente tem uma disputa muito grande com o alternativo, esses transportes de aplicativos que estão rodando aí em paridade com o transporte coletivo de João Pessoa naquela região, porque o trabalhador hoje ele está entre perder o emprego e andar pelas alternativas mais caras, está sendo isso, porque não dá mais para apanhar um ônibus de 5 horas no bairro das Indústrias e ele quebrar no Vieira Diniz e você perder o dia de trabalho. Então, a gente está pagando caro, estamos pagando dobrado o valor dessas passagens, é o que está custando para nós. Então, é eminente essa luta de ter um transporte público na cidade de João Pessoa e acho que a gente tem que defender essa proposta da Unidade Popular, que é uma proposta anterior ao próprio processo eleitoral que a gente começou na coleta de assinaturas por essa empresa, e o nosso movimento, junto com a Unidade Popular, vai estar focado nesse processo a partir já da próxima semana, porque é uma luta popular, é uma luta do povo, então a gente precisa fazer com que isso valha a pena e a gente faça valer o direito desse povo de ter uma empresa que dê acessibilidade ao nosso povo, que a gente tenha pelo menos condições de se deslocar na cidade de João Pessoa. Em relação ao geladinho em si, eu não sei qual foi o sentimento, o argumento da pessoa que projetou aquilo, porque quando eu tiro o direito do meu avô ou da pessoa que eu tenho com a mobilidade reduzida de andar num transporte, eu estou saciando o direito de ir e vir. Então, eu acho que é uma desumanização. Acho que a gente vai pedir o cancelamento, a gente vai estudar ainda esse processo, mas pedir o cancelamento imediato dessa medida. Se o transporte é coletivo, então ele tem que seguir as regras dentro da cidade e obedecer já as leis, porque eu acho que isso é um desrespeito e isso seria uma reparação ao nosso povo idoso e que tem a mobilidade reduzida em João Pessoa. Então, se é para funcionar, vai funcionar para todos, ou então não funciona para ninguém. Mas eu acho que a luta tem que ser pela contemplação coletiva de todo o trabalhador, trabalhadora de João Pessoa, de todo cidadão, porque eu acho que é um processo de dignidade e está sendo saciada nessa característica que tem o geladinho de não obedecer à lei e nem dar acessibilidade ao nosso povo. Candidato, 90% desses ônibus, né, do transporte coletivo de João Pessoa desemboca ali no centro histórico. Esses ônibus passam naquele espaço que é o terceiro centro histórico mais antigo do Brasil, né, a terceira capital mais antiga do Brasil, e, consequentemente, tem o terceiro centro histórico mais antigo, e ano após ano, gestão após gestão, o centro histórico de João Pessoa continua abandonado, né? Continua também definhando, você perde na cultura, você perde na economia, você perde na moradia. Como a partir de 2025, como vereador na Câmara Municipal de João Pessoa, João Batista vai dialogar esse enfrentamento para recuperação, revitalização, melhoria, né? Trazer de volta a vida e aquela pujança econômica, cultural que já foi o centro histórico de João Pessoa, porque a última legislatura garantiu acabar o IPTU, isenta o IPTU que o centro histórico volta. É só isentar o IPTU que o centro histórico volta? Como fazer o centro histórico da terceira capital mais antiga do Brasil voltar a ser um centro histórico pujante e garantir geração de trabalho, renda e vida naquele espaço da cidade de João Pessoa? Primeiro, eu acho que se tirar IPTU, a gente vai perder a arrecadação. Eu acho que esse não é o que vai salvar essa questão do centro histórico, que a gente precisa administrar a cidade. Agora, o IPTU tem que ser progressivo, o IPTU tem que ser social. E para revitalizar o centro de João Pessoa é preciso da vida, Daniel. O centro de João Pessoa, quando você vai chegando ali de Bahia para João Pessoa, parece até um resquício da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que o processo que tem que ser enfrentado é de reurbanização do centro da cidade. Quando você atravessa o terminal rodoviário ali, que você vai chegando no shopping que fica ao lado de onde era a integração do Varadouro,
você se depara com outra situação decadente de nossa cidade. Aqueles 2 espaços, ele tem que cumprir uma função social imediatamente. Ali tem que ser implantado um projeto de reabilitação popular do centro de João Pessoa. Tem que ser construída naquela área ali as moradias populares, que é esse grupo que predomina aí já há 3 gestões da cidade de João Pessoa. A gente precisa eliminá-lo para a gente ter condições de poder revitalizar o centro da cidade. Porque precisa construir as moradias populares, que eles estão desmatando os restícios das matas ciliares que a gente tem e levando o nosso povo para morar nos cantos mais longe das periferias de nossa cidade, e a gente fazer o processo contrário, a gente trazer o povo para morar no centro da cidade, e isso vai diminuir muito os gastos que a gente vai ter com essa geração de moradia. Porque na periferia, ou nesses espaços que estão fazendo, como é a área do Colinas do Sul, Gramame, restante do Zé Américo Costa e Silva ali, que a gente podia estar trabalhando a questão do reflorestamento e da questão ambiental lá, ao contrário do que está fazendo essa gestão, é aterramento dos rios, da nascente de água que tem ali. A gente precisa revitalizar essa parte do centro, fazer a moradia popular, porque aqui a gente já tem calçamento, a gente já tem saneamento, a gente já tem o esgotamento sanitário, a gente já tem a rede de abastecimento hidráulica, a gente já tem a rede elétrica, a gente já tem, mesmo com essas dificuldades que a gente colocou, mas já tem as linhas de ônibus, os transportes, temos escola perto, temos universidade perto, temos os hospitais perto, temos as praças perto construídas, temos os terminais de ônibus e a rodoviária. Então a gente tem tudo para fazer esses sentido contrário do que estão fazendo hoje, expulsando o povo para a periferia. Não, nós queremos reconstruir o centro de João Pessoa, e acho que temos que trabalhar para isso, fazer uma grande luta para que tenham essa consciência, que não é só pegar o dinheiro do governo federal e pintar aquelas paredes do centro histórico como fizeram, desorganizadamente, porque a gente teve um embate grande naquele processo, principalmente com a secretária de habitação hoje, que era secretária na época, que estava fazendo um convênio com a Coral para fazer a pintura daqueles prédios. Então fizeram uma reforma do jeito que eles entendem e pensam, porque eles não são do nosso povo, eles não sabem o que a gente precisa. Então fizeram uma reforma para turistas, estudantes, e está lá o centro abandonado do mesmo jeito. Não vai fomentar o comércio como não fomentou. Teve algumas coisas eventuais e hoje continua tendo nos períodos festivos, e a cidade morre de novo. Então a gente precisa dar vida com essa recondução, de reestruturar o centro, reabilitando esses 2 espaços que eu já citei, mas tem muito prédio no centro de João Pessoa abandonado. Nós não precisamos construir uma casa sequer para contemplar a demanda de quase 40 mil moradias em João Pessoa. Basta só fazer cumprir a função social do centro, dos prédios que estão abandonados no centro, e revitalizar aqueles 2 pontos. É a chegada da cidade. Eu acho que a gente precisa dar um trato naqueles espaços ali, para deixar uma cidade apresentável e uma cidade popular, que seja isso, mas seja para o povo, não o que fazem hoje, meramente ilustrativo, uma cidade de face, de propaganda, que não serve para o povo morar. Acho que a gente faz uma grande gestão se a gente trata dessa recondução do povo para morar no centro da cidade, e vai ser muito menos caro do que a gente fazer o processo de retirar o povo do centro para colocar na periferia. Acho que trazer isso, a gente traz um exemplo, que são 2 prédios hoje que estão sendo conduzidos para moradia popular, que é o prédio antigo das Nações Unidas, hoje ocupação João Pedro Teixeira, que a gente vai transformar em moradia popular para 39 famílias, e o prédio do IPAS, que fica do outro lado da praça, que está sendo
reformado também para mais 50 famílias. Então nós vamos ter 90 famílias morando no centro de João Pessoa. Mas isso só não resolve. A gente precisa tratar dessa reestruturação e fazer com aqueles espaços abandonados, porque hoje está entregue lá às baratas. Se você chega, não tem condições de um ser humano ter dignidade no espaço daquele, a gente precisa criar isso. Onde fica o restaurante? Por trás do restaurante popular que alimenta 1.500 famílias por dia ali, que a gente precisa implementar naquele espaço a ampliação desse restaurante e a construção de uma cozinha comunitária, de um espaço de formação para aquelas pessoas que ficam na rua, um espaço de acolhimento, porque chega de estar tratando seres humanos como animais abandonados. É o que a gente vê naquele espaço do centro de João Pessoa. Precisamos tratar daquela área e implementar um espaço de cuidado para essas pessoas. Mesmo que as pessoas não queiram morar em uma casa, que isso também já se torna uma realidade. A gente tem enfrentado isso, tem pessoas que não querem ficar mais numa casa, preferem ficar naquela situação, e eu acho que não é um modo de tratar um ser humano. Acho que a cidade de João Pessoa tem condições da gente fazer um espaço de abrigo para essas pessoas que não querem casa, mas que ela tenha um lugar para tomar um banho, para trocar uma roupa, para se alimentar e para ter a dignidade de um ser humano. Então, aquele espaço ali, ele será transformado nisso. É uma luta que vai ser enfrentada tanto pelo mandato quanto pelo nosso movimento, porque é trabalhar a reforma urbana do centro de João Pessoa para dar essa vitalidade que a cidade precisa hoje. Candidato, e aí a gente vai chegando na reta final da nossa sabatina, e a pergunta principal aqui da Sabatina Voz Popular para os candidatos é o programa João Pessoa Sustentável. Há 10 anos atrás, a Prefeitura Municipal de João Pessoa contraiu o maior empréstimo da história da cidade, 100 milhões de dólares de empréstimo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais 100 milhões de contrapartida, indexada ao dólar hoje, né? Estudos da Universidade Federal da Paraíba já apontam que essa dívida chega a mais de 1,2 bilhões de reais, que vai ser paga aí nos próximos 40 anos, com aumento dos impostos para toda a cidade de João Pessoa, que sequer soube ou foi consultada sobre esse programa. Só no Complexo Beira Rio, que começa aqui na Avenida Pedro II e termina na Tito Silva, vão ser mais de 2.000 casas removidas, famílias também que passaram por esse processo sem ser conversado, sem ser dialogado, e as pessoas vão ter suas casas removidas, como João Batista, a partir de 2025, vereador de João Pessoa, já que foi a Câmara Municipal de João Pessoa que deu aval ao prefeito e que permitiu que ele pegasse esse empréstimo ao Banco Interamericano, vai dialogar o projeto João Pessoa Sustentável na cidade de João Pessoa a partir do ano que vem. Daniel, nós estivemos juntos nessa batalha contra a implementação desse processo do projeto João Pessoa Sustentável. Se não me falha a memória aqui, acho que desde 2018. A gente vem enfrentando uma batalha grande para que a gente tivesse uma urbanização das comunidades e não seu extermínio, né? Então, acho que a gente vai ter um trabalho grande. O meu desejo é de anulação, mas a gente precisa estudar de fato até onde a gente pode tratar da anulação do projeto. Porque, como você diz, é um endividamento público muito grande e nesse passar de tempo já foi feito uma devastação considerável nesse projeto, né? A ponto de hoje a gente ver a contradição da própria efetivação, porque a gente tem enfrentado esse processo junto e a gente viu que não foi fácil, como é tratado o nosso povo periférico, o povo ribeirinho, por exemplo, que é a nossa realidade, porque a gente temos terreno nobre. Vizinho a Unipê ali, nós temos terreno para construir moradia de ponta para toda a população dessas comunidades, se fosse a necessidade, que na nossa avaliação não é. O que a gente precisa nessas comunidades é a reurbanização dela, é a organização, porque a cidade, a gente tem que entender que ela cresceu desordenada, ela cresceu por um processo de ocupação mútua, um processo de ocupação voluntário. Então não tinha como ter um processo de urbanização organizado
né? E aí a gente precisa trabalhar esse processo agora. E é o que a gente vai se esforçar para tratar desse processo, porque eu estou apreensivo com a construção dos empreendimentos que estão fazendo. Primeiro que a gente não podia morar às margens do rio, mas o empreendimento está sendo feito às margens do rio. E teve uma mudança considerável nos materiais da infraestrutura. E como eu sou mestre de obras e sou da construção civil, eu já não me pergunto se isso já não é um risco de desabamento ou de afundamento dessa fundação. Porque a gente tem que considerar que toda essa margem de rio até a beira-mar, isso são terrenos muito frágeis, né? E como foi tratado essa fundação para ter uma mudança tão brusca do componente da edificação? Era um componente que era para ser construído de blocos e hoje estão construindo de gesso, né, as edificações. Então já me deixa apreensivo o que está acontecendo, porque essa gestão já tem uma fama considerável do passado, né? A Torre de Babel chovia mais dentro da casa do povo do que fora. E aqui o risco é complicado, porque nós temos, de certa forma, novas técnicas. Agora eu espero que essas técnicas respeitem pelo menos a vida humana, porque se for o que a gente está imaginando ser, a gente corre um forte risco de fazer exterminação de várias famílias, colocando as famílias em risco em uma estrutura que não permita, né? Porque há uma mudança muito radical do material que vai ser implementado nessas obras. Mas tratando do projeto em si, eu sei que vai ser uma batalha dura, mas a gente vai tratar para que a gente trate da urbanização e da reorganização comunitária do nosso povo. A gente não pode deixar que uma comunidade como São Rafael, uma comunidade que tem 7 décadas, seja apagada, arriscada do mapa, só porque um grupo político entende e quer que seja assim. Então, acho que a gente vai estudar o projeto, saber em que pé anda essa situação, mas eu ainda não tenho 100% de certeza, mas o nosso trabalho vai ser pela anulação, porque não dá para a gente estar colocando uma fatura tão grande no bolso do nosso povo, com a necessidade que tem as tantas comunidades de João Pessoa, e a gente está beneficiando um mero grupo de especulação imobiliária que usa esse projeto para estar se beneficiando e depois está implementando as obras faraônicas que esse grupo tem feito dentro da cidade de João Pessoa, e o que é, de fato, de necessidade do nosso povo, tem sido abandonado quando a gente tratou no final, que é a reestruturação das unidades de saúde, das creches populares e das escolas de João Pessoa. Então, eu acho que a gente vai ter uma batalha longa, mas tratar com humanidade e convidar o povo para fazer essa discussão, como a gente começou em 2018. Trazer todo mundo de novo, porque o que foi colocado para nosso povo foi uma fantasia, que hoje a gente já tem as penalidades, tanto de quem foi para o aluguel rotativo, quanto quem foi para a compra assistida, não terminou esse sofrimento, e eu acho que ele não termina tão cedo. Então vai ser pauta de muita luta e de muito enfrentamento nosso, para que a gente resolva junto ao povo, porque sem o povo, sem a nossa comunidade organizada, a gente não vai conseguir derrubar esse grupo que tanto quer maltratar nosso povo para tirar lucro e proveito em cima disso. Então, tenho o meu compromisso como legislador dessa cidade, que seja da vontade do povo e de Deus que a gente consiga fazer esse trabalho de trazer a vontade do nosso povo de volta e construir uma grande unidade popular para que a gente trate pessoalmente com as comunidades, com os moradores, o que é de necessidade de suas comunidades, da mesma forma que vamos tratar com os outros bairros, não diferente, mas que o que tem de tratamento com quem mora em Manaíra, Bessa, Tambaú, tenha de tratamento para o povo trabalhador e pobre que mora nas periferias de João Pessoa, que hoje é quem mais precisa e que mais necessita, porque é o que a gente vê das candidaturas que vai trabalhar por nós, né? São os povos que mais precisa, mas a gente já teve exemplo
de todos que estão aí. Nenhum deles são candidatos de primeira viagem, a gente já tem histórico. A gente está propondo uma candidatura que é genuína de um partido popular que discute com a sociedade, com o povo, qual é o desejo, qual é o anseio dessa sociedade. Temos 5 candidaturas no nosso partido, a proporcional à Câmara Municipal de João Pessoa, e temos a candidatura de 2 trabalhadores, um trabalhador e uma trabalhadora, para que a gente tenha o povo governando João Pessoa. Então, para isso, estamos à disposição e vamos fazer o enfrentamento desse processo do João Pessoa sustentável da forma que ele tiver, para que a gente resolva com a população e não meramente com estudo que são, na nossa opinião, e pelo que nos apresentaram, maquiados para fazer a vontade de grupos, de elites e da especulação. Nós vamos tratar com o povo a solução desse problema, sem nenhuma dúvida. Candidato, para encerrar nossa sabatina, suas considerações finais e o seu número, mais uma vez, para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Pronto, quero desejar uma boa noite a todos e todas, um bom final de semana, né? Hoje é sexta-feira, mas de muita consciência. Que a gente veja quem são os candidatos, porque a gente, na cidade de João Pessoa, tem se tratado a Câmara Municipal como uma cabine de privilégios, né? Nós temos lá, hoje, um grande grupo que nada fizeram pelo nosso povo. Pessoas que estão há 30 anos, 20 anos, 10 anos, usufruindo do nosso suor, do suor do nosso povo e trabalhando contra a gente. Nada fazem pela melhoria do nosso povo. Então, estamos candidatos para dar uma alternativa aos trabalhadores de defender os seus direitos e de ter, na Câmara Municipal, uma representação, de fato, de sua classe. Não esquecemos que somos lutadores desse povo. Somos 5 candidatos da Unidade Popular, né? Somos 3 companheiros e 2 companheiras que têm dedicado sua vida pela luta do povo, pelo anseio das comunidades, da população preta, pobre, e que tem sofrido tanto nessa cidade de João Pessoa. O meu número é 80-100 para vereador, e para a prefeitura temos uma mulher negra lutadora e um jovem trabalhador com o número 80. A Unidade Popular está disposta a topar esse desafio de administrar uma cidade junto com todos os trabalhadores. Não tenha dúvida disso, que nós iremos formar uma administração comunitária da cidade de João Pessoa. Todas as regiões de João Pessoa terá seu grupo representado nessa administração, para que a gente trate de uma cidade humanitária para atender os interesses do nosso povo, que mais precisa, de fato, de uma administração para a cidade de João Pessoa. E aí sim a gente poder dizer, Daniel, que temos uma administração que faz uma cidade feliz, que os trabalhadores se sintam bem e se sintam representados, não só de dizer, de falar, mas de participar da construção dessa administração e desse poder popular, que é o que faz a Unidade Popular. E desde já deixamos que a partir de segunda-feira nós estamos na luta e continuaremos nela, na defesa da reforma urbana, do socialismo e do poder popular para João Pessoa. Vote 80-100 para vereador, vote 80 para a Prefeitura de João Pessoa e vamos à luta. Agradecer ao candidato João Batista, Sabatina Voz Popular 2024, encerrando com o candidato João Batista da Unidade Popular essa série de entrevistas que foram feitas com os candidatos a prefeito e a vereador de João Pessoa. Lembrando que é uma parceria da Rádio Comunitária Voz Popular, Fundação Margarida Maria Alves, TV Roda de Conversa e a galera do Minha Jampa, esse boom de organizações, fazendo esse processo democrático das eleições municipais aqui de João Pessoa, para que você vote consciente, entenda o papel do Legislativo e do Executivo no nosso município e compreenda que é através da política que a gente muda a realidade do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. Sabatina Voz Popular 2024, eleições municipais de João Pessoa, aqui na Rádio Comunitária Voz Popular.